Olá e bem-vindo. O papo de hoje mergulha numa fronteira que parece, assim, coisa de ficção científica, mas que já está definindo muita coisa por aí. O encontro da tecnologia de ponta com a filosofia. A gente recebeu uma pilha de artigos acadêmicos sobre a filosofia da governança digital. E a nossa missão aqui é destrinchar isso. Pode parecer meio denso, mas a ideia é simples. Entender as perguntas de fundo que tecnologias como blockchain, contratos inteligentes e as DAOs, as organizações autônomas descentralizadas, nos obrigam a fazer. Porque, no fim das contas, sair construindo esses novos mundos digitais sem pensar nos seus alicerces é como erguer um prédio gigante em cima de um pântano. Exatamente. A conversa que a gente vê por aí geralmente para no como funciona ou, sei lá, em quanto dinheiro dá para ganhar. O que esse material nos desafia a fazer é dar um passo atrás e perguntar: o que exatamente a gente está construindo? E por que isso importa? É um debate sobre realidade, verdade, justiça e lógica, mas tudo isso aplicado a um universo feito de código. Ok, vamos analisar isso então. A primeira pergunta que me vem à cabeça é a mais básica de todas. A gente fala contrato inteligente como se fosse algo óbvio. Mas o que é essa coisa, de verdade? É só um programinha de computador mais chique? Ou é mais que isso? Essa é a grande questão metafísica que abre a discussão nos textos. E não tem uma resposta única. Existem pelo menos 3 maneiras de enxergar um contrato inteligente. A primeira é a que chamam de visão realista. Para ela, o contrato é uma entidade real, de fato. Real como uma cadeira, uma mesa. Isso. Ele existe no mundo digital de uma forma que produz efeitos concretos no mundo físico. Transfere dinheiro, executa uma multa, libera um acesso. Certo, é a lógica do causa e efeito. Se tem 4 patas, late e abana o rabo, provavelmente é um cachorro. Se um programa de computador move milhões de dólares da conta A para a conta B sem intervenção humana, ele é mais do que só linhas de código. Ele é um agente no mundo. Exato. Ele tem poder causal. Mas, em oposição direta a isso, tem a visão instrumentalista. Para essa turma, contrato inteligente é só um rótulo conveniente, uma metáfora para a gente não ter que explicar um processo gigante e complexo toda vez. Ah, entendi. O que existe de verdade é uma cadeia de eventos, um monte de código rodando em vários servidores, chaves criptográficas sendo usadas, pessoas apertando botões. Falar o contrato transferir o dinheiro é só um atalho. Mas essa visão me parece um pouco... ela parece um pouco vazia, sabe? Se um contrato desses tem uma falha e causa um prejuízo enorme para milhares de pessoas, dizer, foi só uma sequência infeliz de processos computacionais, não parece dar conta do tamanho do problema, né? Precisamente. Você tocou no ponto nevrálgico. Tira a responsabilidade da jogada. Exato. E é por isso que surge uma terceira via, a visão funcionalista, que é uma espécie de meio termo. Para ela, o que importa não é o código específico, ou em qual computador ele está rodando, mas a função que ele cumpre. O que ele faz, na prática? Isso, um contrato que garante a troca do token A pelo token B é definido por essa função. Se ele cumpre essa função, ele é essa coisa. Não importa se o código foi escrito em Solidity ou Viper, se roda na rede Ethereum ou em outra, o que define a coisa é o que ela faz. É aqui que o negócio fica realmente interessante, porque essa discussão toda já é um nó na cabeça para um simples contrato. Agora vamos escalar isso para uma DAO, uma organização autônoma descentralizada. Uma entidade que não tem CEO, não tem CNPJ, não tem um endereço físico. Ela é uma empresa, é um fundo de investimento, é só um grupo de Telegram com uma conta bancária compartilhada. O que é uma DAO? O mesmo debate filosófico se aplica, mas assim numa escala muito maior. Se você for uma defensora do coletivismo ontológico, vai dizer que a DAO é uma entidade genuína, real, que é maior do que a soma de suas partes. Como uma universidade, por exemplo? Exatamente como uma universidade, que é mais do que só a lista de seus alunos, professores e prédios. A DAO tem um tesouro, toma decisões coletivas, constrói uma reputação, entra em parcerias com outras DAOs. Ela age como uma entidade única. Faz sentido. Ela tem uma identidade própria.
Mas imagino que a visão oposta também exista. Com certeza, é o reducionismo individualista. Como o nome já diz, ele reduz tudo aos indivíduos e às ferramentas que eles usam. Para essa visão, a DAO é só um nome fantasia para um conjunto de contratos inteligentes e as pessoas que votam e interagem com eles. Então existe uma entidade DAO. Não. Se a DAO comete um erro ou causa um dano, a responsabilidade não é de um ser abstrato. É das pessoas que escreveram o código, que votaram para aprová-lo, que depositaram o dinheiro ali. O que, na prática, torna quase impossível apontar um culpado, já que as decisões são pulverizadas. Isso me parece um problema gigantesco. Qual a terceira via nesse caso? A visão que os artigos apontam como a mais completa é a do hibridismo sociotécnico. Ela diz que é inútil tentar separar as partes. Uma DAO é um híbrido, uma coisa só, inseparável, formada pela comunidade de pessoas, pelo código que as une e pelos incentivos econômicos que as motivam. Tipo uma dança constante entre as pessoas e a tecnologia. Isso. O código não é só uma ferramenta que a comunidade usa. Ele ativamente molda o comportamento da comunidade. E a comunidade, por sua vez, interpreta, debate e pressiona por mudanças no código. É uma dança mesmo. Não dá para entender um sem o outro. Essa ideia da dança entre o social e o técnico me leva a outra questão. Uma das grandes bandeiras do universo blockchain é a ideia de criar sistemas trustless, que não precisam de confiança, né? Você não precisa confiar no banco, o código garante a transação. Mas, parando para pensar, isso não é bem verdade, né? Não mesmo. A confiança não desaparece, ela só muda de lugar. A gente deixa de confiar numa pessoa e instituição e passa a confiar no quê? O que é fascinante e que o material explora muito bem é justamente essa redistribuição da confiança. É um dos maiores mitos do setor achar que a confiança foi eliminada. Ela foi, na verdade, desmontada e realocada em várias camadas. Camadas? Como assim? A primeira camada, a base de tudo, é a confiança na matemática, na criptografia. A gente confia que a matemática por trás das chaves públicas e privadas é sólida. O texto chama isso de fundacionalismo criptográfico. Ok, essa parte é quase uma fé. Acreditamos que 2 mais 2 são 4 e que é praticamente impossível adivinhar uma chave privada. Mas a matemática pura não roda no vácuo, certo? Ela precisa de um programa, de um computador. E aí a coisa complica. Exatamente. E essa é a segunda camada de confiança, a implementação. A gente confia que o software que executa essa matemática perfeita foi escrito sem erros, que não tem bugs. E confiamos que o hardware, os computadores que rodam esse software, não tem falhas. E a gente sabe que isso é um ponto de falha gigante. Gigante. A história do setor é uma longa lista de exemplos de como essa confiança é frequentemente quebrada. Um bug de uma linha pode custar centenas de milhões de dólares. Certo. Então confiamos na matemática e no código. O que mais? A terceira camada é a confiança no consenso da rede. A ideia de que milhares de participantes anônimos e independentes, cada um verificando o trabalho do outro, chegarão coletivamente a um resultado correto e honesto. É a sabedoria das multidões em versão algorítmica. A gente confia que a maioria da rede não vai se juntar para nos enganar. Mas essa sabedoria das multidões às vezes não vira a histeria das multidões. A gente vê isso acontecer o tempo todo em redes sociais. Como um sistema desse se protege de um pânico ou de uma manipulação em massa que leva a maioria a tomar uma decisão ruim? Essa é a crítica perfeita. E ela nos leva à quarta e última camada de confiança, que é a mais humana de todas: o consenso social. Em momentos de crise extrema, um ataque hacker gigantesco, uma falha catastrófica no código, a decisão final sobre qual é a versão verdadeira da história, sobre como consertar o problema, é política. A comunidade se reúne, debate, briga e, por fim, decide o que fazer. A confiança, no fim do dia, volta a ser em outras pessoas. Então, a promessa de um sistema que elimina a confiança humana é, na verdade, uma miragem. O que temos é um sistema que a torna muito mais complexa, distribuída entre a certeza da matemática, a fragilidade do código, a dinâmica da multidão e, em última instância, a política da comunidade. Exato. E se a camada final é sempre humana e social, isso nos joga direto na arena da ética. Porque as decisões humanas são carregadas de valores. Claro.
Isso nos conecta com aquela famosa frase de Lawrence Lessig, que o material cita: Code is law, o código é a lei. E assim como qualquer lei, o código nunca é neutro. Ele sempre embute uma visão de mundo, um conjunto de valores. Os textos dão um exemplo que deixa isso claríssimo. O sistema de votação padrão na maioria das DAOs. O um token, um voto. Isso não é uma decisão técnica neutra. É uma escolha filosófica profunda. Ela diz explicitamente que quem tem mais dinheiro ou mais tokens tem mais poder de decisão. É a definição de um sistema plutocrático. E isso entra em choque direto com outro valor que a gente preza, o democrático, de uma pessoa, um voto. Não há resposta certa sobre qual modelo é melhor para cada contexto, mas o ponto fundamental é reconhecer que essa é uma escolha de valor, não de engenharia. Isso abre toda a discussão sobre justiça algorítmica. Existe uma visão otimista de que os algoritmos, por não terem emoções, podem ser mais justos que os humanos. Sim, essa visão existe. Mas a visão mais cética, que parece estar ganhando mais força, diz o contrário, certo? Diz que os algoritmos são treinados com dados do nosso mundo, que já é um mundo desigual. Então, eles não só aprendem nossos preconceitos, como os aplicam com uma velocidade e escala assustadoras. E com uma aura de objetividade científica que os torna difíceis de contestar. Exatamente. O algoritmo pode lavar o preconceito, escondendo-o atrás de uma complexidade matemática. E isso nos leva a um dos problemas éticos mais cabeludos que os artigos apontam, o que eles chamam de vazio de responsabilidade. Se um contrato inteligente falha e drena a poupança de milhares de pessoas, de quem é a culpa? É uma pergunta sem resposta fácil. A culpa é dos programadores que escreveram o código? Dos auditores que não encontraram a falha? Das pessoas que votaram para aprovar a implementação daquele código? Ou de ninguém em específico, porque o dano surgiu de uma interação complexa e imprevisível? Exato. Nenhuma delas com má intenção, talvez. Se eu perco meu dinheiro, quem eu processo? O código. Essa dificuldade em atribuir responsabilidade é um desafio gigantesco para os nossos sistemas legais e morais. Nossos modelos tradicionais de culpa são baseados em intenção e em uma linha de causalidade clara. Em sistemas descentralizados, essa linha se quebra em 1000 pedaços. É um problema que ainda não temos a menor ideia de como resolver. Isso me faz pensar, se a responsabilidade é tão difusa e o julgamento humano é tão falho, talvez a tentação seja justamente tentar eliminar o fator humano ao máximo. Criar um sistema de regras tão perfeito, tão completo e lógico no código que esses problemas nem surjam. Mas isso é sequer possível? É possível formalizar toda a complexidade da vida social em linhas de código? Essa é a utopia de muitos entusiastas da tecnologia. A ideia de governar uma organização inteira por regras lógicas explícitas e imutáveis. Eliminar a ambiguidade, a politicagem, o erro humano. Só que a lógica e a ciência da computação do século XX nos deram um balde de água fria nessa fantasia. Imagino. Os artigos citam, por exemplo, os teoremas da incompletude de Gödel. Que de forma bem simplificada dizem que qualquer sistema lógico formal a partir de uma certa complexidade terá proposições verdadeiras que não podem ser provadas dentro do próprio sistema, certo? Isso. É como tentar criar um manual de regras para a vida. Não importa o quão detalhado seja o seu livro de regras, sempre vai aparecer uma situação bizarra e inédita que o manual não cobre. A analogia é perfeita. Por analogia, podemos pensar que qualquer conjunto de regras codificadas para governar uma comunidade será, por natureza, incompleto. Sempre haverá brechas, casos não previstos, situações onde a aplicação cega e literal do código levaria a resultados absurdos ou profundamente injustos. A realidade é sempre mais complexa que qualquer modelo. E a gente não precisa ficar na teoria. A história do ataque à The DAO em 2016 é a ilustração mais dramática disso. Foi um dos primeiros e mais ambiciosos fundos de investimento descentralizados. E um hacker encontrou uma dessas brechas não previstas no código. Exato. Ele usou uma função de forma repetida antes que o sistema pudesse atualizar o balanço e conseguiu drenar dezenas de milhões de dólares para um contrato filho que ele controlava. E aqui está o dilema filosófico. Pela lógica do código e a lei, a ação dele era 100% legítima.
Ele não quebrou nenhuma regra. Nenhuma? Ele apenas usou as regras que estavam escritas de uma forma inteligente que ninguém tinha previsto. Foi um caos absoluto na comunidade na época. O debate era feroz. De um lado, os puristas do código diziam: é doloroso, mas as regras são as regras. O código é imutável, temos que aceitar a perda. Do outro lado, a maioria dizia: isso é um roubo, viola claramente a intenção por trás do código, o espírito da coisa, precisamos intervir. E no fim, a segunda visão venceu. A comunidade decidiu fazer um hard fork na rede Ethereum, basicamente uma atualização que reverteu a transação e devolveu o dinheiro. Mas essa decisão levantou uma questão fundamental que ecoa até hoje. No fim das contas, quem é o soberano? É o código ou são as pessoas? Exatamente. É o código supostamente imutável ou é o consenso social da comunidade que pode decidir a qualquer momento mudar as regras do jogo? A resposta foi clara: a soberania final ainda é humana. Fica evidente, então, que a governança digital não elimina a necessidade de julgamento, de interpretação, de política. Ela apenas desloca essa necessidade para momentos de crise ou para as discussões sobre como atualizar o código. Uau! Nossa análise hoje foi de ponta a ponta. Começamos perguntando sobre a natureza da realidade de um contrato digital, passamos por como e em quem confiamos nesses sistemas, mergulhamos na justiça e nos valores embutidos no código e terminamos nos limites da própria lógica. Fica muito claro que projetar esses sistemas é muito mais do que um desafio de engenharia de software. Sem dúvida. Cada escolha de design, por mais técnica que pareça, como organizar uma votação, como lidar com disputas, qual regra incluir ou omitir, é, no fundo, uma escolha filosófica, com consequências muito reais para as pessoas. As decisões que engenheiros e comunidades estão tomando agora estão, de fato, moldando as constituições das economias e sociedades digitais do futuro. É uma responsabilidade imensa. Para encerrar, o material todo não nos deixa com uma sensação de pessimismo, de que a tecnologia falhou. Pelo contrário, a conclusão é mais sutil. A ideia de um governo perfeito, totalmente automatizado, guiado apenas pela razão fria e algorítmica, isso sim é uma ilusão. O que os textos sugerem é que a governança digital que tem chance de dar certo não será aquela que tenta eliminar o elemento humano, mas sim aquela que projeta de forma inteligente a interação entre a precisão do código e a sabedoria, a criatividade e o senso moral da comunidade humana que ele serve. Certo. E a pergunta que fica no ar, para a gente continuar pensando, é: o que essa interação inteligente realmente significa na prática? Os sistemas que estamos construindo hoje estão nos levando nessa direção? De criar pontes melhores entre humanos e máquinas? Ou estão nos levando na direção oposta, a de tentar substituir o insubstituível?